Então, nesse momento que o mercado começa a se movimentar, elas têm aí uma condição melhor, uma vantagem competitiva muito interessante. E isso não é apenas uma ou duas empresas, eu notei isso em setores. Então, a preocupação com o empresário na retomada do país agora está dando resultado. Eles estão conseguindo voltar ao mercado em condições melhores. Eu vou conversar agora com o economista Francisco Prisco Neto, que fez um levantamento de alguns indicadores antecedentes e levam a crer que há uma recuperação em curso e o deixa bastante otimista. Tudo bem, Francisco? Quais são esses indicadores? A gente tem observado que alguns indicadores têm demonstrado uma melhoria, né? Então, avaliamos a indústria de papel e papelão e notamos que a produção aumentou nos últimos meses. O trânsito de veículos pesados nas rodovias também tem demonstrado uma elevação. O consumo em megawatts, ou seja, a energia também, a demanda está aumentando. Então, são alguns indicadores que nos demonstram que a economia está começando a dar uma melhorada, e isso já a partir de julho. Então já há algum tempo que isso vem demonstrando uma melhoria, pode ser que é uma sinalização importante. Os percentuais ainda são pequenos, não é? São pequenos, mas demonstram uma tendência, né? O mercado está demonstrando que algo está acontecendo, é uma sinalização que a gente precisa levar em conta. E você também fica inteirado do que acontece muito dentro das empresas, que se prepararam para uma crise aguda e agora sentem uma retomada. O que está acontecendo dentro das companhias? O que eu observei é que nesse momento de crise elas tentaram se adequar ao mercado, reduzir o quadro de pessoal, é claro, mas algumas outras reduções foram realizadas em seus custos e principalmente buscaram inovações para poder ficarem competitivas com o mercado. Então, nesse momento que o mercado começa a se movimentar, elas têm aí uma condição melhor, uma vantagem competitiva muito interessante. E isso não é apenas uma ou duas empresas, eu notei isso em setores. Então, a preocupação com o empresário na retomada do país agora está dando resultado. Eles estão conseguindo voltar ao mercado em condições melhores. Que ajustes foram estes feitos pelas empresas durante a crise? Algumas investiram no seu parque industrial, algumas intervenções tecnológicas, né? Então elas tentaram melhorias para produzir nas mesmas condições com custos menores, né? E com melhor eficiência, mais produtividade. Então elas trabalharam no sentido de se readequar às novas condições de mercado. Agora, havia algumas análises no início do ano de que muitas empresas quebrariam caso as reformas não fossem aprovadas. Não tivemos a aprovação de todas as reformas. O empresário brasileiro é um super-herói, resistindo a tudo isso? Realmente são super-heróis. As empresas, muitas não quebraram, mas estão em dificuldades financeiras, tanto que há necessidade de crédito para que eles retomem a sua atividade a todo vapor. Falta crédito para eles, né? Mas na maioria dos empresários, eles foram super-heróis. Para se conseguirem ficar, né, para se manter no mercado nessa situação, realmente eles desenvolveram esforços sobrenaturais. A coisa foi realmente, olha, eu tenho visto mágicas que eles fizeram, realmente são super-heróis. Isso é típico do brasileiro, né? Típico do brasileiro. E aí a gente pode observar, acabamos de bater um novo recorde de balança comercial nos últimos 6 meses, há anos que nós não tínhamos um número tão elevado, ou seja, o mercado está andando. Agora, o empresário ele está se virando com os recursos de que dispõe, depois dos ajustes feitos em função da crise, mas ainda não se fala com muita firmeza numa retomada do número de empregos, do crescimento do número de empregos. Você tem uma previsão, ou você é otimista nesse aspecto também, ou o Brasil ainda vai demorar
para sinalizar uma recuperação nesse sentido? Eu creio que demora um pouco, porque como as empresas se prepararam para retornar ao mercado nesses níveis, nos patamares que eles estão agora, vai demorar um pouquinho para esse reflexo todo do aumento da produção exigir um quadro adicional. Então isso vai demorar um pouco. O que é ruim, porque o brasileiro, de maneira geral, a quantidade de pessoa endividada, o nível de endividamento é muito grande. Hoje quase 60% das famílias estão endividadas. Então mesmo com essa redução da taxa de juros que ocorreu, um pouco que sobra para as famílias, ou elas pagam dívidas, ou elas tentam fazer pequenos consumos. Então está difícil essa retomada do emprego. Eu acho que vai demorar um pouquinho para esse reflexo chamar mais gente para trabalhar. E o investimento, tanto por parte das famílias quanto por parte das empresas, o que você está percebendo? Bom, por parte das famílias, como as taxas não são muito atraentes, né, hoje para aplicar na poupança a remuneração é muito pequena, as famílias estão optando por pagar suas dívidas, né? Então a primeira coisa que ela faz é pagar sua dívida, depois é fazer um pequeno aumento de consumo. Por parte das empresas, o nível de investimento ainda não está num indicador que nos demonstre, olha, o pessoal está voltando, né? Exceto, por exemplo, na área de bolsa, que nós temos visto aí os números bastante interessantes, mesmo porque o valor das empresas, o valor das ações das empresas estava num patamar muito baixo, então essas altas que a gente tem assistido ainda não significam dizer, olha, aplique na bolsa, precisa se tomar muito cuidado, porque os preços estavam muito baixos, mas o investimento ainda não demonstrou um retorno do capital estrangeiro para o Brasil naquele volume que nós tínhamos anteriormente. Esse movimento na Bolsa de Valores está antecipando a nossa economia? Olha, eu tenho ouvido muitos analistas e tenho lido muito, e a gente imagina que a incerteza política tem levado algumas pessoas a não tomar decisões, principalmente as decisões estratégicas nas empresas. Entretanto, o que a gente tem observado é que eles estão confiantes em relação à equipe econômica. Independente do que possa acontecer com o presidente, me parece que a equipe econômica inspira certa confiança. As medidas que eles têm tomado têm demonstrado uma certa coerência e a busca de um objetivo bem próximo. As coisas parecem que estão em caminho. As mudanças de reforma, essas são um pouquinho mais complexas, porque mesmo conceitualmente, a questão da previdência ela não é tão clara para todo mundo, ainda não ficou muito claro. Eu entendo que a questão da previdência em relação só à previdência realmente é deficitária, mas ela faz parte de um pacote aprovado na Constituinte de 88, que era a Seguridade Social. E a Seguridade Social ela tem recursos que provém de impostos, taxas, né? Então, nesse sentido, só a Previdência ela é deficitária, mas o pacote aprovado pela Constituinte tem folga, né? Ela tem um crédito. E isso precisa ser melhor trabalhado para a população entender e para que ela não pague essa conta sozinha, né? Hoje, infelizmente, a Previdência ela não vive de um cálculo atuarial, ela não paga o benefício em relação do que foi realizado de pecúlio, né, no tempo, infelizmente. Então, hoje tem gente que recolheu muito pouco e recebe valores a título de benefício enormes. Existem muitas pessoas privilegiadas. Então, esse contexto precisa ser avaliado, né? E a população não pode pagar essa conta. Voltando um pouco, finalmente temos equipe econômica e Banco Central com vida própria? Parece-me que sim, talvez pela própria experiência do Henrique Meirelles no Banco Central, me parece que ele sabe como tocar cada peça e os instrumentos estão trabalhando de uma maneira adequada, né? Principalmente se a gente olhar os indicadores, o que está acontecendo, né? A dívida pública, por exemplo, no mês passado, ela obteve em relação ao ano de 2016 um ganho fantástico, só com a redução da taxa de juros e com as operações de swap que eles realizaram. Então, também são resultados muito interessantes para a economia. Isso pode nos levar a crer de que o mercado pode até conviver bem com um governo com denúncias de corrupção, mas com pouca tendência intervencionista?
Eu entendo que as pessoas estão começando a perceber e ter segurança no aparato jurídico que o nosso país tem. Então, as sentenças que estão saindo, as investigações que estão se aprofundando, cada vez mais pessoas que eram importantes, e até então se tinha dúvida se poderiam ser enquadradas ou não, isso dá uma certa segurança para a população de que as coisas estão caminhando nesse sentido. Entretanto, sempre fica aquela insegurança, né? Todos serão enquadrados, quanto tempo vai demorar para que isso termine? Então, esse tempo é que está levando as pessoas ainda a ter uma certa insegurança, mas eu vejo assim de maneira positiva os resultados de todas as investigações. Eu acho que o Brasil estava precisando de um momento desse. E de que maneira essa incerteza política pode afetar os investimentos estrangeiros aqui, ou isso pode ocorrer paralelamente, principalmente no setor de infraestrutura? Bem, nós temos visto as reportagens dos periódicos internacionais falando a respeito da corrupção. Isso é muito ruim para a gente, né? Nós precisaríamos mostrar essa imagem também de que nós estamos tendo resultado nas investigações e que as pessoas estão sendo punidas na medida de que são concluídos os processos. Então, isso precisaria mostrar para o mundo externo, né, para o pessoal do exterior, para que eles tenham um pouco mais de segurança nesse sentido, que a coisa vai acontecer mais tempo ou menos tempo, essas pessoas serão enquadradas. O que me preocupa é que a falta de recursos, né? Inclusive o BNDES, que deveria ser o nosso banco fomentador da indústria, do comércio, ele está com falta de recursos, inclusive com problemas em relação ao Tesouro, porque muitos recursos vieram do Tesouro e o BNDES tem que devolver isso para o Tesouro fazer face aos investidores. Então, isso é muito preocupante, né? Quer dizer, a infraestrutura poderia ser estimulada e não está sendo feita porque o BNDES está praticamente procurando fazer investigações nas verbas que passaram por lá e para onde foram e como vão ser devolvidas, se é que vão ser devolvidas. Isso é preocupante. Isso pode representar um sinal de alerta aos investidores do Tesouro? Eu entendo que não, porque são públicos diferentes. O investidor externo, ele não, por exemplo, título do Tesouro Nacional, né, é um outro tipo de público, né? Eu acho que ele não deveria se preocupar. O investidor externo, ele vai operar em outra linha, né, outra linha de investimento. Francisco Prisco Neto, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascope TV. Obrigado a você, Luciane, pelo convite. Luciane Miranda para a Ducascope TV.